Com decotes muito profundos, com roupas muito justas. O dress code seria muito importante. A pessoa já te mede assim de cima e embaixo. Ele é uma autoridade, né? O WhatsApp institucional não é seu. Chegam na casa das pessoas que vocês não conhecem e as pessoas também não conhecem vocês. Seja bem-vindo para mais um Unicast, o podcast dos oficiais de justiça. Hoje a gente vai conversar com a Michele Andrade, que é neuropsicóloga e especialista em hairstylist, em personal... Não. Consultoria de imagem, personal stylist. Isso. Michele, a gente estava conversando sobre oficial de justiça. Sim. O que você conhece sobre oficial de justiça? Me conta. Oi, Lu. Primeiramente, quero agradecer o convite de estar aqui. É um prazer imenso, né? Participar dessa iniciativa muito interessante, falar um pouco aí sobre o que é o oficial de justiça, né? Na minha visão de cidadão, tá? Então, vamos lá. Para mim, o oficial de justiça é aquela pessoa que bate na sua porta. Às vezes educadamente, às vezes com força. E sempre traz ali uma notícia, né? Não muito agradável. Eu acho que eu, como cidadão, já recebi o oficial de justiça na minha casa. A gente fica um pouco com medo, um pouco receoso do que vem ali naquele mandato, naquele papel, naquela notícia. Então, eu acho que como cidadão, a gente já tem um certo receio, um certo medo pelo que ele vem trazendo, o que ele vem representando ali pra gente, né? Aí a gente estava conversando sobre isso justamente, sobre a importância dessa imagem do oficial de justiça, né? O oficial de justiça, ele representa o judiciário na casa do cidadão. Nós somos a ligação do poder judiciário, que é um poder coercitivo, de autoridade, de decisão, que vai até o cidadão. Mas vai ao cidadão justamente para dar cidadania, para dar acesso ao direito, acesso ao direito formal. Então, que tipo de postura o oficial de justiça, enquanto código de vestimentas, o que a gente pode adotar para trazer isso de uma forma serena para o cidadão? Você, na sua fala, já trouxe vários argumentos, né? Já trouxe algumas variáveis, né? Você falou formal, leve, acessibilidade, né? Então, tudo isso a gente leva em consideração. Primeiramente, a gente fala de um oficial de justiça, um servidor, um profissional, que ele representa o judiciário, né? Então, por mais que traga uma leveza, por mais que queira essa acessibilidade, ele é uma autoridade, né? Então, esse código de vestimenta, esse dress code, ele tem que entender essas variáveis, é importante. Quando a gente faz uma consultoria de imagem, nós falamos em 3 pontos que são essenciais para uma boa imagem. A gente fala assim, para uma estratégia de imagem, né? Então, seria o comportamento, a aparência e a comunicação. Então, vamos lá. A aparência, a gente pensa assim, a aparência é uma roupa de marca, a gente pensa a aparência é uma roupa cara. E não necessariamente. A aparência, quando a gente estuda a aparência, ela perpassa em vários pontos. Então, assim, desde um cabelo bem penteado, uma roupa bem passada, uma bainha de calça que não arrasta e suja, né? Uma roupa que não é muito colada, uma roupa que não é muito grande para aquele corpo. Então, a aparência são vários pontos, que não só a roupa, né? Uhum. Então, uma boa aparência é muito importante, né? Uma unha bem cortada, não tá pintada, mas ela tá bem feita. Você estava me contando aquela pesquisa dos 15 segundos. Eu fiquei muito interessada. Verdade. Eu acho que isso é uma informação preciosa que precisa ser conhecida, principalmente para nós, oficiais de justiça, que às vezes temos um tempo de apresentação mínima com a pessoa. Não só os oficiais de justiça, mas toda e qualquer pessoa tem aquela primeira impressão que fica, né? Essa frase, mas a primeira impressão que fica. Então, uma psicóloga,
Amy Cuddy, uma doutora, estudiosa também do comportamento, ela se debruçou 10 anos a estudar se realmente a primeira impressão é aquela que fica. E ela chegou à conclusão que nos 15 primeiros segundos, nós, seres humanos, ao olhar uma outra pessoa, já fazemos uma varredura dos principais aspectos daquela pessoa e criamos uma imagem dela. E que para desfazer essa imagem pode demorar anos. Não. Então, vamos lá. Nesses primeiros segundos, a pessoa já te mede assim de cima e embaixo, rapidinho, já tem uma noção do que você trabalha, de quanto você ganha mais ou menos, ali seu nível cultural também, seu nível acadêmico também, tudo nos 15 primeiros segundos ali. Então, mas eu não ligo pro que os outros estão pensando sobre mim. Mas não é uma questão de ligar, é uma questão que as pessoas pensam, independente de você ligar ou não. Aí vem o segundo ponto aqui, você comunica uma mensagem ao mundo todos os dias. Isso é muito importante, porque, por exemplo, o oficial de justiça, ele precisa ter credibilidade naquilo. Não é só uma carteirinha, né? Não é só um brasão. Você precisa ter credibilidade quando você atua, né? Em determinados pontos de trabalho que trazem maior gravame, vamos dizer assim, numa busca e apreensão de menor, num afastamento do lar, você precisa realmente que as outras partes colaborem com você para que seja da melhor forma possível. Então, o dress code seria muito importante, a sua postura seria muito importante, né? Exatamente. E essa postura vai além de roupa também. A postura vai no volume de voz, vai nos seus movimentos ali ao chegar, vai na sua entonação, vai no seu olhar. Porque se você chega já todo cabisbaixo, olhando para baixo, timidamente, com vergonha, as pessoas que estão ali do outro lado podem te afrontar porque não te respeitaram nos 15 primeiros segundos. Mas se você já chega com uma postura, com um olhar no olho, com uma entonação de voz, já é um outro recebimento, é uma outra postura, né? E isso cabe para todos nós em qualquer lugar, né? E o oficial de justiça ainda, representando uma autoridade jurídica, como é o papel dele, mas ainda ele precisa ornar com o que ele veio comunicar ali naquele momento, né? Super importante essa sua observação, porque a comunicação é a nossa forma de trabalhar. E se você comunica a partir da sua imagem, né, então você também tem que cuidar da sua imagem. Né? Eu costumo brincar, não tem a ver com estilo, nem com personalidade. Tem a ver com apresentação realmente perante a sociedade, perante aquele cidadão a quem nós vamos na sua casa, no seu local de trabalho. Então, assim, a postura, ela é muito importante. E que tipo de dica você daria, vamos dizer assim, para nós, oficiais de justiça, que buscamos a valorização, né, e o respeito? Né? Quando você vai no tribunal, você encontra o magistrado de toga, né? O promotor também de toga. O oficial de justiça não seria adequado nós andarmos, né? Nem com uma capinha preta, porque afinal de contas não somos o Batman, né? Mas queremos justamente ter aquela postura de judiciário e não policial na sua casa, né? Eu vou lá para te oferecer uma comunicação que o judiciário está buscando contigo. O que seria esse caminho para nós? Primeira coisa, eu acredito que é a identificação. Porque vocês chegam na casa das pessoas que vocês não conhecem e as pessoas também não conhecem vocês. E eu acredito, assim, que no mundo hoje de tantos golpes, tantas coisas, a identificação traz a segurança ao cidadão de que realmente vocês representam quem vocês dizem representar. Porque até então é a sua fala. Né? Então, ali uma identificação, não sei, através de um colete, de um broche, de um documento, não necessariamente uma carteirada, mas algo que seja visível, notório e que sim, realmente ele representa, ele não é um golpe, ele vem ali me trazer algo de importante para mim.
Então, isso digo assim, de forma mais externa, Ostensiva, né? né? De forma mais assim visível dos 15 primeiros segundos. Eu olharia assim. E aí vem as coisas mais subjacentes, né? Que seriam uma boa aparência do cabelo, uma boa aparência ali, as mulheres minimamente, né? Pelo menos o rosto lavado, nem sair correndo de um lugar e para o outro e sair descabelado. Eu acho que é o mínimo, assim, para chegar. Ah, eu Porque sei afinal que de contas você está você está trabalhando, né? trabalhando e assim, é, por exemplo, por mais que seja num local de difícil acesso, a gente não vai de salto, seria até inapropriado realmente, mas numa roupa como a minha agora, se eu calçar um tênis, eu já vou para qualquer lugar, né? E eu não deixo de estar bem apresentada e tal. Eu acho que nós mulheres também temos que ter cuidado, por exemplo, com decotes muito profundos, com roupas muito justas. Os homens com tomar cuidado assim com calçados, né, não ficar calçados sujos e rasgadas, roupas, né, um jeans muito lavado. Então são dicas mais práticas assim, né, para os homens Da também. mesma forma que o mercado ele exige uma apresentação, né, dos seus colaboradores, a nossa função também exige uma apresentação de limpeza e autoridade, né? Sim. É independente do seu estilo, Independente do né? estilo, né? Em consultoria de imagem, a gente fala de 7 estilos universais, né? E daí cada um se encaixa no que está mais, assim, mais combinando com as suas personalidades, enfim, e tudo bem. Você pode estar muito bem apresentado em qualquer um dos estilos. Você pode estar mais casual, que é o caso que a gente estava conversando, uma roupa mais leve, mais confortável e tal, e tá super bem vestido dentro de um estilo mais casual. Como você pode estar também muito mal vestido num estilo mais tradicional e elegante, meio, né? Não orna, as coisas não ornam. Uma coisa que eu Então, tenho pensado é a respeito do cargo e da idade, né? Porque o que que acontece? Nós não somos a mesma pessoa desde que nós nascemos. Nós vamos sim, evoluindo. sim. É o princípio, né? Não funciona para todo mundo, mas é o que nós esperamos. E no caso, o oficial de justiça, ele vai se especializando, ele vai aprendendo novas formas de comunicação. Nós estamos numa era muito eletrônica, Uhum. onde nós também conversamos com as pessoas via WhatsApp, Sim. via videoconferência. E nessa questão, o que que você recomendaria para nós na questão de apresentação, de conversa, selecionar as palavras? O que seria Nossa, um isso? ponto muito importante, muito importante. Vamos primeiro pelo WhatsApp, que foi a primeira coisa que você falou. Primeira coisa que eles veem quando você conversa ali, para quem autoriza, é claro, é a sua foto. Então, assim, eu vou entrar num assunto até delicado. Ah, mas o WhatsApp é meu, eu uso do jeito que eu quiser. Mas Ok, o WhatsApp institucional não é seu, não pode. né? Ali você representa. Então, eu acho que o Isso. primeiro cuidado seria com o que você escreve ali no seu perfil do WhatsApp. Ai, não sei, coloca uma frase assim, né? As pessoas leem, as pessoas se atentam a todos os detalhes. Então, assim, ter uma frase neutra ali na sua descrição de nome e tal. Foto, não sei se pode, mas evitar fotos com bebidas alcoólicas, por exemplo, já não orna com o que você está fazendo ali. Você pode beber sua cerveja lá no final de semana, ninguém é dono da sua vida, mas ali você representa uma instituição, é um representante. Então, toma cuidado com a sua foto. Uma foto não muito sensual também, não é bacana, né? Você ali é uma autoridade, então não orna, entende? Não orna, não Você combina. tá abrindo uma brecha que você não deu e não pode dar, né? Uma Quando você, intimidade que a exatamente, pessoa a não. intimidade é sua. É uma privacidade também que as pessoas não precisam ter nos 15 primeiros segundos da sua vida. Você pode ter, de repente, na sua rede social pessoal, você pode ter com seus amigos, você pode ter nas festas que você vai, mas ali é o seu trabalho. Então, ali você representa. Então, é o primeiro ponto. Outro ponto, assim,
relevante também é a comunicação, como eu falei aqui, são 3 pontos, né? Comportamento, aparência e comunicação. Se a sua comunicação ali é unicamente um texto, um áudio, aquilo também te representa. O que você escreve, é bom dar uma revisada, se seu texto está bem escrito, se o português está bem entendido, não algo também rebuscado que ninguém entenda, Sim, mas... exatamente. O oficial de justiça, ele tá para fazer aquela transcrição, aquela tradução do mundo jurídico para o mundo real, né? Para o cidadão comum, aquele que não é formado em direito e que precisa, de alguma forma, estar inserido nesse contexto para poder ou se defender de algo que está sendo acusado ou buscar os seus direitos, né? Então, assim, a linguagem, ela deve ser acessível, né? Acessível. Quanto menos juridiquês, assim, melhor pra gente, cidadão. Tô aqui como cidadão. Então, isso é um outro ponto. E um ponto aí meio subliminar que eu vou trazer, talvez até como sugestão, é porque a sensibilidade conosco, né, que recebe essa notícia, eu acho interessante também ressaltar. Porque já é uma pessoa que já vem com medo, como eu falei no início, né? Então, essa sensibilidade de, não, tô te trazendo aqui, mas você tem alguma dúvida, eu posso te ajudar em mais alguma coisa, eu acho que isso faz muita diferença também pra gente Sim, como é o cidadão. acolhimento, né? O Do acolhimento. momento. O judiciário, ele passa por um papel de acolhimento ao cidadão, porque o oficial de justiça, como ele é quem ingressa na sua casa com o poder, ele também tem que saber que ele tem os limites que a Constituição o impõe, né? Então, assim, pelos princípios constitucionais mesmo, você tem que ter aquele respeito ao domicílio, né? Respeito à individualidade da pessoa. Então, isso que você falou é muito interessante, E né? esse acolhimento pode vir em palavras, pode vir na sua O fala, cuidado. como você olha, na sua entonação. Então, esse acolhimento, ela envolve com artifícios aí até subliminares ali, né? Que não são tão notórios, mas que fazem a diferença nesse primeiro momento, nessa chegada ao cidadão. Então, acho importante isso em relação ao WhatsApp. Um áudio, né? Não de qualquer jeito. Um texto bem redigido. E a foto e também o cuidado às escritas ali que, né, podem As mensagens criar que são ruídos, colocadas, né, na sim. na sua imagem. E na sua comunicação. E na sua comunicação. Na sua comunicação, Agora, perfeito. sobre videoconferência, você falou, né? Legal. Nós nos tornamos, assim, especialistas durante a pandemia em videoconferências, né? Então, assim, uma boa apresentação, pelo menos da cintura para cima, é importante, né? Importante porque cai na mesma coisa que eu falei desde o início. Os 15 segundos, a pessoa ali tá te olhando, tá te analisando também, tá olhando se você acordou de qualquer jeito, tá lá na reunião ou não, você se preparou ali para aquele trabalho e tal. Então é importante sim, pelo menos daqui para cima, tá o cabelo bem penteado, né? Uma pele preparada ali, limpo pelo menos, né? Então isso daí faz muita diferença, sim. É verdade. Um ponto que eu ia conversar com você é sobre essa nossa liberdade. Nós vivemos num mundo de liberdade vigiada, né? Uhum. Mas nós somos livres para mudar e de acordo com o que nós pensamos e comunicamos. Como é isso quando eu escolho a profissão de oficial de justiça, né? E eu quero coordenar a minha linguagem corporal, a minha linguagem. Eu posso buscar o auxílio de um profissional para isso? Sim, existem hoje o consultor de imagem, que ele elabora uma estratégia para você de vestimenta e de tudo. Pessoas também especialistas em braiding, que é a sua marca pessoal. E tudo isso sem tirar a sua essência. Porque não faz sentido a gente fantasiar uma pessoa do que ela não é. Então, nós temos esse cuidado de descobrir quem ela é, como é que ela se comporta, o que que ela gosta de vestir. E dentro do que ela gosta, do que ela é, trazer as melhores práticas, assim, né? Dentro da consultoria de imagem. Então, é muito importante, sim, essa autenticidade é importante. Então, Michelle, eu não gosto de roupa mais assim, formal, elegante, tudo bem.
Mas dentro do teu casual, a gente tem, assim, um dress code que você também não pode ultrapassar. Então, eu vou te dar, assim, um exemplo. Eu voltei a estudar recentemente, né? E lá na universidade que eu A estudo, Michelle está fazendo mestrado também no lá na UNB. UNB, né? E aí eu tenho um professor que ele é maravilhoso, assim, ele é PhD, ele é super inteligente e tudo mais. E eu entendi que ele elaborou um dress code, um brand dele, que ele só dá aula de bermuda jeans. E assim, ali naquele ambiente tem tudo a ver, porque o objetivo dele de comunicação é fazer o que é muito complexo ali da ciência se tornar acessível a nós alunos. Então, ele cria essa acessibilidade a gente e ele consegue através de entrar na sala de camiseta e bermuda. A gente respeita como autoridade, como professor ali, na posição dele técnica, né, e acadêmica, mas ao mesmo tempo a gente se sente próximo, como se ele estivesse ali mais pertinho da gente, aluno, pelo simples fato dele vestir uma bermuda. Então, é esse caminho, eu dei esse exemplo, que talvez o oficial de justiça precise encontrar. Até então, ele não perde ali a imagem de autoridade, né? E se aproxima ao cidadão também num primeiro momento só, né? De enxergar. Para Então, que abra essa porta, para que abra né? essa porta. Porque é importante a porta estar aberta ao judiciário, ao oficial de justiça. Quebrar um pouco esse gelo e esse temor. Realmente, eu ouço muito, né? Quando você chega e eu sou muito sorridente, né? E quando você chega sorrindo e tal, e você fala, bom dia, eu sou oficial de justiça, a pessoa já fica gelada na sua frente, né? E atemorizada com o que pode lhe Que acontecer, pode acontecer. né? E aí você tem toda aquele sensibilidade para tranquilizá-la. É o judiciário ali, é uma ordem, vai ter que ser cumprida, mas vamos fazer da melhor forma possível, né? Da melhor forma possível. E você É bem delicado, é um lugar bem muito, delicado, né? muito. Imagino. Porque ao mesmo tempo que você é autoridade, né? Quer trazer de uma forma leve ali para aquele cidadão, né? É. Você tinha me perguntado, só te interrompendo rapidinho, um tempinho atrás, sobre técnicas, assim. A gente, dentro da consultoria, quando a gente vai construir, né, estrategicamente uma imagem, claro, tem várias técnicas, tanto de cores, quanto de roupas, como de cabelo, como de maquiagem, como movimentos também, né? Tudo isso vai comunicando e vai criando um conjunto que traz uma imagem. Então, por exemplo, uma cor que nós mulheres, né, gostamos muito, o preto, pretinho básico. Todo mundo gosta de um pretinho básico. Mas o preto, ele comunica ali também, né? Dentro da psicologia das cores, o preto, ele traz autoridade. O preto, ele traz afastamento. O preto, ele traz, assim, te coloca num lugar distante de quem você fala, te empodera. Então, para algumas pessoas pode ser positivo, mas para outras pode empoderar demais a ponto de tornar inacessível, sabe? Então, por exemplo, é simples o que eu tô falando, é uma cor só e tantas outras a Não, gente é muito poderia falar. interessante, porque assim, é uma cor que você vincula a também autoridades, né? Você usa o preto na toga, né? E às vezes, para você realmente se deslocar para casa da pessoa totalmente de preto, você pode estar fechando uma porta, Fechando uma porta, o preto, só né? pela cor, entende? Sim. Até assim, quando a gente estuda consultoria, a gente estuda muitos personagens da Disney. E se você lembrar lá na sua infância Qual será o nosso, ou gente? assistindo lá com seus filhos, você pode reparar que os vilões sempre vestem ou preto, ou vermelho, ou aquele roxo bem escuro, porque eles trazem esse aspecto de autoridade, de vilania, de maldade. Então, influencia, ó, a gente, sem saber, a gente já sabe, olha ali, aquele é o vilão, né? Porque ele já tem características ali de empoderamento. E a gente é assim o tempo inteiro, nossa vida. É muito bom isso. A nossa conversa foi super interessante. Eu acho que vale a pena a gente trabalhar nessa questão eh, de formar uma Uma identidade identidade. pessoal do oficial de justiça para que seja também palatável
à sociedade, né? Para que nós, enquanto profissionais, sejamos também acolhidos pela sociedade, porque as pessoas correm do oficial de justiça. Isso também é traumatizante para o oficial de Eu justiça, acredito. né? Então, assim, você tá lá no seu trabalho, na sua função, que tem um valor imenso para as duas partes que estão envolvidas. Então, a gente pode trabalhar nesse sentido. Gostei muito da questão do nosso papo, das suas dicas, e a gente quer possibilitar depois para os oficiais de justiça, quem sabe, uma consultoria de imagem, né? Um brand, né? Porque eu Isso. estou entendendo que vocês estão ainda construindo, né? Exatamente. Esse lugar. E é super importante esses pontos que nós conversamos levarem em consideração. Né? De repente, vamos colocar um preto para todo mundo, então. De repente não um preto, ou um colete, né? Como você falou, que a pessoa também tem essa possibilidade de sair em segurança, tirar. Porque eu acredito também que tem essa questão de segurança pessoal de vocês, né? Muito. A segurança, ela é primordial, porque o oficial de justiça, ele trabalha em regra só, né? Então, ele precisa justamente ter esse conjunto de fatores envolvidos, né? Conjunto de fatores envolvidos e nós estamos caminhando para isso, né? Estamos caminhando para isso. E foi ótimo conversar com você. Obrigada. Né? Ouvir o lado da sociedade, o lado técnico, né? E para finalizar, eu queria saber, por exemplo, se eu tivesse 30 segundos para comunicar bem uma imagem, né? Para um jurisdicionado, quer dizer, para um cidadão que está recebendo, o que seria mais importante? Postura, voz, vamos dizer assim, roupa, vestimenta, o que seria mais importante? O conjunto é importante, mas eu acredito que o comportamento e o que você comunica chega primeiro do que a sua roupa. Isso é muito importante. A entonação de voz, como falei, a postura, o olhar, o volume da sua voz, a velocidade da sua voz, o como você bate na porta, o como você cumprimenta. Também a identificação, como eu falei. E aí, por último, quando ele já fez a leitura disso tudo, aí ele vai olhar o que você está vestido, talvez o seu tênis, talvez a sua camiseta, né? Talvez o seu rosto. A não ser que a sua aparência esteja tão gritante, tão desconforme com tudo isso, aí vai chegar primeiro do que o que você tem que comunicar. Muito obrigada. De muito valor essa nossa conversa, Michele. Então, obrigada pelo podcast aqui. Sejam sempre bem-vindos no Unicast. E é o nosso podcast, o podcast do Oficial de Justiça.